Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Artigo de Allan Kardec na sua Revista Espírita de 65. Ele está em slides no nosso site. Eu acho que há uns 15 anos. Mas nós vamos colocá-lo no nosso site como um vídeo, está sendo gravado agora, neste banner Magnetismo, onde estão todos os estudos que a Eli fez aqui, aquela série sobre o magnetismo. Um correspondente fez uma série de questões para Allan Kardec. E Kardec deu uma atenção especial a estas questões. Na imposição das mãos, qual a parte dos médiuns? Qual a parte dos espíritos? As questões relativas à mediunidade curadora. É necessário empregar a vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar? Essa faculdade é acessível a todos? A faculdade, a mediunidade curadora. Qual o papel do organismo? Olha só os tipos de pergunta aqui. Essa faculdade é desenvolvível? Allan Kardec, na sua resposta, afirma, olha, a mediunidade curadora é parte integrante do espiritismo. É uma ciência, pois se liga ao magnetismo, que Kardec sempre apresentou nos seus escritos como uma ciência. Antes de começar no espiritismo, ele já tinha se dedicado 35 anos ao magnetismo. Depois, somando ao tempo do espiritismo, 50 anos de Kardec no magnetismo. Ela abarca as doenças propriamente ditas e todas as variedades de obsessões, pois também estas, as obsessões, influem no organismo. Então, mediunidade curadora é para doenças propriamente ditas do corpo e também para as questões das relações fluídicas de influências na obsessão que provocam as doenças do corpo. Vejam bem, serve para todo tipo de participantes da ação magnética. Princípios básicos. Aí ele coloca 15 princípios básicos, que são 15 parágrafos, que nós vamos passar um por um. Interessante que Allan Kardec explica que tudo isso aí, os 15, são produtos de experimentação e de observação. Não são coisas da cabeça dele, inventadas, ou que ele deduziu, ele observou e experimentou. Magnetismo para Kardec é ciência experimental. Aí ele começa o primeiro parágrafo. Médium curador magnetiza de fato. Ela é exercida, essa faculdade, por uma ação direta do médium sobre o doente, com auxílio de uma magnetização de fato. Quer dizer, magnetização que nós sabemos muito bem o que é. Ou pelo pensamento. Olha só, o pensamento também magnetiza. Ele aí está invocando os argumentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da ação do pensamento na ação magnética. Que o pensamento é rico de poderes
para influenciar os fluidos, né, com uma bela descarga que chega no paciente através. Jesus curava, meus irmãos, não é porque ele sabia das coisas só, ele sabia. Ele conhecia todos os procedimentos técnicos, mas especialmente ele curava porque amava. Era o amor dele que curava, que estava por trás dos processos. E o pensamento é isso, leva as descargas, os conteúdos do amor. Então, quem quiser compreender melhor, leia as obras de Kardec, o Evangelho, que já tinha sido publicado em 65, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ele ainda não tinha publicado a Gênese, quando então ele apresentou novos argumentos com as curas de Jesus, estão lembrados? E muitos argumentos sobre o magnetismo, que ele já tinha mais experiência ainda. E Kardec afirma, diferença básica, o magnetizador, aquele que magnetiza sem ser espírita, sem estar relacionado com o espiritismo, etc., magnetiza com seu próprio fluido, que é o magnetismo humano. O médium curador magnetiza com o fluido dos espíritos, é o magnetismo espiritual. Ambos magnetizam. Olha aí o magnetizador, né? Dando passe, passando. Gostaram? Muito bem. Quem diz médium, diz intermediário. Diferenças do fluido. Parágrafo 3º. O fluido humano tem impurezas físicas e morais do indivíduo. Então, existem conteúdos nos fluidos de cada um. O médium necessita trabalhar pela sua purificação. O fluido dos espíritos é dos bons espíritos, hein? Olha lá, gente. É mais rápido, é mais puro, é mais ativo. Passando através do médium, pode alterar-se. Quer dizer, o médium pode prejudicar a qualidade do fluido de um bom espírito pelas suas impurezas morais ou físicas. E físicas, tipo doenças, tipo vícios, essas coisas. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Fluido humano, qualidades. Salutar ou insalubre, função das qualidades físicas e morais do indivíduo. As boas qualidades morais do magnetizador empregam os fluidos de maior poder reparador. O fluido espiritual, mais ou menos puro, mais ou menos benfazejo em função da elevação do espírito. Quer dizer, não é todo fluido espiritual que é igual. Eles não são iguais, os espíritos são diferentes, uns mais evoluídos, outros menos, um tem mais conhecimentos, outros têm menos. Isso tem diferenças também com os espíritos. Assim seria um erro considerar o magnetizador como simples máquina de transmitir fluidos. Não é. Ele é uma máquina muito importante porque ele qualifica, assimila, dá propriedades próprias aos próprios fluidos. Comentários? Então, fadiga e esgotamento. Leia, por gentileza, essa frase aí. Gastando seu próprio fluido, o magnetizador se esgota e se fatiga, pois dá de seu próprio elemento vital. O fluido humano é menos ativo. O tratamento é por vezes longo. Quando o magnetizador, aquela história, não é espírito, ele não mexe com os espíritos, nem, às vezes nem acredita neles, etc. O magnetizador se esgota, se fatiga e deve recuperar as forças. Mas o magnetizador que mexe com os espíritos também se fatiga, não é só esse, ele também cede qualidades da sua vitalidade. O fluido espiritual é mais poderoso, os efeitos são mais rápidos, por vezes quase instantâneos. Para o médium magnetizador,
a fadiga é quase nula, mas não é nula. Sempre necessita de repouso, aspirar energias, tomar fluidos da natureza, aquelas coisas. Lê aí. Ação dos espíritos, ação direta, age sobre o paciente. O espírito pode agir sobre o paciente diretamente. Olha aí, uma mulher espírito. Espírito é uma mulher, né? Dando passe direto. Ou passa pelo médium. Então, caso haja por um intermediário, trata-se de mediunidade curadora. Então, mediunidade curadora é também ação dos espíritos passando pelos médiuns, por definição do próprio Allan Kardec. Médium curador, na estrita acepção da palavra. Olha, está no livro dos médiuns, e depois ele confirma aí nesse artigo dele. Leia aí. Dom de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem o recurso de nenhum medicamento. Simples toque, pelo olhar. É como Jesus, gente, praticamente. A definição nos leva a isso. Então, o tal médium curador, na estrita acepção da palavra, não dá passe nenhum, não. Olhar, toque, gesto, está curado. Então, parágrafo 7º, leia. É aquele cuja personalidade se apaga completamente ante a ação espiritual. Ele se apaga. Ele é capaz disso, né? Sua personalidade se elimina, vamos dizer assim, para que apareça a luz dos céus através dele. Leia. Só esses podem obter curas instantâneas pela imposição das mãos. Extremamente raros, é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. É por isso que são extremamente raros. Porque modéstia, humildade, olha só, gente, devotamento, desinteresse. Porque interesse tem várias formas, uma delas é ser reconhecido, né? Dentre outros. Extremamente raros, eu não conheço nenhum, nunca vi na minha vida. Você já viu algum? Não, nenhum. Eu já vi médium que corta, que tira, por exemplo, a própria Eli foi curada aqui, cortando, né? O que foi cortado de você? Me tiraram uma amígdala e um cisto no ovário, mas sem corte. Aqui no Cefac, no tempo do papai, sem corte, espremendo. Experimento. E saiu a amígdala e ela viu, e sujou de sangue, e esse sangue desapareceu na hora, em coisas incríveis, né? Mas, curador, gesto, toque, olhar, eu nunca vi. Também não. Leia. Essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais, raramente encontradas na Terra. Médium curador na acepção genérica da palavra, não é mais naquela, é outra, agora é genérica, generalizada. Vamos falar assim. É o que age conforme os processos magnéticos, ele dá passe. Ele dá passe. Então aqui está, por exemplo, está cheio de médiuns curadores na acepção genérica da palavra, dando passes para agir, para beneficiar, para curar, etc. Está vendo? É aquele que vai baixando a mão, dá o passe. Há quase sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Então Kardec
Se ele estivesse dirigindo a nós no centro espírita, ele diria: há sempre, não é quase sempre, há sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano, porque sempre tem um espírito atrás de um médium passista fazendo esse trabalho. Muito bem. A cura é mais ou menos rápida pela predominância de um ou de outro fluido. Então, se nós dermos boas condições à passagem do fluido dos bons espíritos, mentalizando eles, inclusive, nos utilizando, favorecemos esse mecanismo, não é? Quando nos esquecemos que somos auxiliados, prejudicamos. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador se souber fazer-se assistir por bons espíritos que derramam sobre ele o seu próprio fluido. Isso pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Um espírito pode multiplicar por 100 a ação do fluido humano num paciente necessitado. Por isso nós temos realmente, quando dermos passos, mentalizarmos os espíritos benfeitores como multiplicadores dos seus poderes fluídicos. Eles têm muito mais do que nós, porque eles estão em outra faixa de frequência vibratória. A pretensão de ser médium curador, do que depende? Eu quero ser médium curador. Quer? Não adianta ter vontade de ser. Depende do concurso dos bons espíritos. A vontade não pode dar a mediunidade curadora. Os bons espíritos se rendem às preces sinceras e fervorosas. Esse é o caminho, dentre outras exigências que nós vamos ver mais tarde. Ninguém pode ser médium curador com desígnio premeditado. Quer dizer, eu quero ser médium curador, eu vou ser médium curador. Não é assim. É através de outros mecanismos. Reconhece-se o médium curador pelos resultados. É tudo na mediunidade, é de resultados. Você observa se é. Observa se tem. Todas as mediunidades. O que a vontade pode? Vejamos. Imprime ao fluido espiritual ou humano uma boa direção, uma energia maior e qualidades especiais apropriadas à superação do mal. A vontade não pode exigir que uma pessoa seja médium curadora. A vontade dela não pode ter esse poder. Mas a vontade pode fazer tudo isso aí. Direcionar o fluido, não é? Dar-lhe qualidades especiais. Por isso o médium deve conhecer, inclusive conversar com a pessoa, conhecer o problema. Isso ajuda ela a fazer essa ponte de lógica na área do pensamento para canalizar as suas emoções, seus sentimentos e até seus conhecimentos sobre doenças, medicina, etc., para qualificar o fluido com poderes lógicos ante o problema da pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, o homem mole e distraído, nele a corrente é mole, a emissão é fraca, o fluido que dá passe é assim. Está na hora de terminar esse passe. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não é? Uma ducha elétrica, de eletricidade. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêm produzidas sob a influência da eletricidade, da luz e do calor. Kardec fez essa comparação.
não é? A vontade é como esse homem fazendo essa solda elétrica aí. Você está fazendo uma espécie de projeção de raios poderosos, fazendo uma solda, ou melhor, entrando no íntimo das células e dos átomos e etc. do paciente. Claro, nós precisamos da direção de um bom espírito para fazer o processo inteligente do negócio. Mas nós estamos nesse mecanismo. O que a vontade pode ainda? Impulsos da vontade do médium. A onda mental do médium, olha aí, forma um campo elétrico. A eletricidade mental em torno do paciente. Vocês vejam como Kardec nos ajuda a compreender as coisas. Parágrafo 11, ação da prece. Se fervorosa, ardente, feita com fé, dirige salutar corrente fluídica ao doente. Nós conhecemos essas imagens aí, na desobsessão coletiva a gente usa muito, não é? Produz o efeito de uma magnetização. A prece magnetiza tanto quanto o passe, feito com as mãos. Por isso mesmo nós temos grupos de prece aqui, e as preces levam as emoções e os sentimentos, impregnando os fluidos sobre a pessoa que nós estamos mentalizando, com um poder imenso, diz Allan Kardec, é o maior deles. Chama os bons espíritos, e o paciente recebe como se ele fosse uma lâmpada luminosa a externar os poderes das energias que estão sendo canalizadas para cima dele, iluminando suas células, seu organismo doente, seu órgão enfermo, etc. Só a imposição das mãos. Numas tantas moléstias, todos podem suavizar certos sofrimentos, até mesmo os curar. Todos. Não é magnetizador, não é médium passista. Todos. Olha só. Interessante. Não é necessário ser magnetizador. Basta impor as mãos para acalmar a dor. As mães sabem disso, ó, há milênios, né? O filhinho machucou, ela põe a mão, passa, sopra, sopra, etc. Condições. Numas tantas moléstias. Muito bem. Mas é preciso apelar aos bons espíritos em certas moléstias. Orar e querer o bem. Fé, vontade, confiança em Deus. A pessoa não precisa ser um especialista para fazer o bem. É isso que está dizendo aí. Coloca a mão, simplesmente, se não sabe nada de magnetismo, né? Ajuda com o pensamento, ela consegue sim. Todos nós temos informações de gente boa, que passa a mão e que cura, que auxilia, etc. É isso que está dizendo aí. Mas, em certos casos complicados, é útil conhecer os processos magnéticos. Então, esses processos magnéticos resolvem problemas que em outros casos de pessoas que não os conhecem não conseguem resolver. Apenas a ignorância faz crer na influência de fórmulas. Pensamento, sentimento, emoção. Tal. Não há médiuns curadores universais. Alternância. Vencer o mal uma ou mais vezes. Nem é médium curador, nem pode vencer todos os males. Então, venceu uma vez, ajudou, curou uma vez. Alguém pode restituir a saúde a um doente e nada fazer sobre o outro. Aqui nós usamos até alguns processos, ele usa mudar o médium, porque aquele médium não está resolvendo o problema daquele paciente. O outro tem certas características fluídicas que pode melhorar a situação. Até isso a gente faz.
Alguém pode curar um mal numa pessoa, não curar o mesmo mal na mesma pessoa outra vez, ou não curar o mesmo mal em outra pessoa. Olha como é complicada a questão da ação magnética, meus irmãos. É preciso estudo para compreender com a racionalidade, com a razão, os processos do magnetismo. Outro pode ter a faculdade hoje, não tê-la amanhã e poderá recuperá-la mais tarde. Ela não é constante, igual e sempre a mesma. Muda, varia, alterna. A experiência prova que na acepção estrita da palavra entre os melhores dotados, não há médiuns curadores universais. Quer dizer, o super médium, aquele que cura tudo, todas as doenças, todos os problemas, é isso que Kardec quis dizer. O médium curador pode curar uma enfermidade gravíssima e não curar uma dor de cabeçazinha, moleza, numa outra pessoa. Então, é esse aspecto que nós temos que entender da variação da mediunidade curadora. Deia. A mediunidade curadora não é profissão. Desenvolve-se pelo exercício, pela prática do bem, pela prática da caridade. Observem bem como é que ela desenvolve, hein? Não é fixa, nem é de hora marcada, como um talento adquirido pelo estudo. Se independe de sua vontade, não pode tornar-se profissão. Relações com o Espiritismo. Mediunidade curadora racional. Aquela que diz respeito aos processos da inteligência, da razão, etc. Está ligada ao Espiritismo. Para compreender racionalmente os processos da mediunidade curadora, tem que entrar Espiritismo na explicação. Por quê? Repousa no concurso dos espíritos. Inicialmente isso. Tem sempre espírito no processo. Requer crer nos espíritos, na alma e na eficácia da prece. Se não vejamos as dificuldades daqueles que não partilham as ideias espíritas. Eles só veem o homem. Mas o homem tem uma alma. E essa alma tem um corpo espiritual que entra nesses mecanismos todos. E tem um laço que liga o homem ao seu corpo espiritual. E quando o homem morre, o que acontece? A alma passa a se chamar espírito. Então, quem não entende esse mecanismo, esses processos, não tem como compreender todas as questões relativas à inteligência do processo. Porque não só o paciente tem isso tudo, mas o médium tem isso tudo, e os espíritos têm isso tudo, e o fluido universal que é qualificado com a ação dos espíritos, tal, é preciso compreender esse mecanismo penetrando na mente da criatura, transformando os processos dos seus organismos, dos enfermos, etc., como uma coisa lógica, uma realidade, e não um milagre. Muito bem, vamos fazer uma revisão rápida das questões respondidas por Kardec. Na imposição das mãos, qual a parte dos médiuns e qual a parte dos espíritos? Você pode responder isso agora? Depois dessas reflexões? Procure responder. Se não conseguir, vai ficar no nosso site, no banner Magnetismo. É necessário empregar a vontade, como nas operações magnéticas, ou limitar-se a orar? Você responde essas perguntas que foram feitas
por aquele pesquisador que perguntou a Kardec. Essa faculdade é acessível a todos? Nós já sabemos. Qual o papel do organismo, do médium, por exemplo? Qual o papel, a função do organismo do médium nessa relação magnética com o paciente enfermo? Qual a influência dele? Essa faculdade é desenvolvível? Olha o que Kardec falou: desenvolve-se pelo exercício, pela prática do bem e pela prática da caridade. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado pela atenção. E que a paz de Deus continue no coração de todos.